Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês o homem mais inteligente da história. E quem vai falar sobre isso é o médico Augusto Cury, um médico brasileiro que já escreveu para mais de 70 países, com mais de 30 milhões de cópias vendidas. O interessante nessa história toda é que Augusto Cury era ateu. Ele era um homem da ciência e ele não era cristão. Só que as coisas vão mudando no desenvolver da sua vida. E atrás, aqui na contracapa desse livro, a gente vai ter a seguinte sinopse. O psiquiatra Marco Polo, que é o personagem desse livro, tá bom? Ele é um cientista respeitadíssimo, especialista no funcionamento da mente e autor do primeiro programa mundial de gestão das emoções. O Augusto Cury ele vai dizer que o Marco Polo é o seu alter ego, que aqui ele coloca todos os seus sentimentos, os seus sonhos, as suas habilidades neste personagem aqui. Então, assim como Marco Polo, Augusto Cury era ateu, psiquiatra e tentava ali resolver a chave das emoções. Quando o personagem Marco Polo vai a Jerusalém participar de uma reunião da ONU, é desafiado a estudar a inteligência do homem mais famoso da história, que vem a ser Jesus Cristo. Mas ele é um dos maiores ateus da atualidade e se recusa a fazê-lo. Todavia, a plateia de intelectuais o instiga a realizar essa empreitada. Depois de muita resistência, Marco Polo aceitou o desafio. Monta uma mesa redonda composta de brilhantes profissionais para analisar a mente de Jesus Cristo sob os ângulos da ciência e não da religião. Ele parte de uma jornada épica para saber se Jesus era um mestre em ter autocontrole, gerir sua emoção, trabalhar perdas e frustrações, libertar sua criatividade, contemplar o belo e formar pensadores. E aí, o que você acha? Marco Polo esperava também encontrar um homem comum, sem grandes habilidades intelectuais, mas pouco a pouco ele fica abalado com o personagem chamado Jesus Cristo e conclui que a mente dele permanece um mistério, inclusive por bilhões de pessoas que o admiram. Tanto as universidades como as religiões falharam em não estudar a mente de Jesus Cristo. O que você acha? Acha que vale a pena conhecer um pouquinho dessa história? Então vem comigo que eu vou te contar como é que Augusto Cury organizou um romance que é intitulado O Homem Mais Inteligente da História. Gente, esse livro ele foi publicado em 2016 e Augusto Cury vai aqui tentar desvendar a mente de Jesus. Ele vai, junto com outros colegas, estudar o Evangelho, e começar a analisar como era o comportamento de Jesus frente a várias situações que já estão relatadas na Bíblia. Ele pega, então, o apóstolo Lucas, e isso é muito interessante, porque Lucas não estava sentado lá na última ceia, lá na Santa Ceia. A gente não vê ele lá naquele quadro. Então, como é que Lucas tem um evangelho e está na Bíblia? E aí a gente começa a ver que Jesus ele teve vários discípulos, mas de todos os seus discípulos, que eram mais de 70, ele pega 12 para estarem próximos a ele, que são os apóstolos, que vão duplicar, que vão passar as mensagens de Jesus adiante. E cada um desses apóstolos tem discípulos. Então Lucas é discípulo de Paulo. Mas que Paulo, gente? Tem Paulo aí? Vamos recapitular todos esses discípulos para a gente não se perder? Quando eu fui ali fazer um apanhado dos apóstolos, de Jesus, para poder trazer aqui para vocês, tem um vídeo do Augusto Cury falando um pouquinho sobre as personalidades. Eu não sei se isso é verdade ou não, ou se ele chegou na conclusão que chegou através dos estudos dos evangelhos, mas eu vou contar aqui para vocês, vou replicar a fala dele que tá lá no vídeo já postado no YouTube. Ele diz assim, que um dos discípulos, um dos apóstolos de Jesus era Pedro. Pedro foi o primeiro papa do cristianismo, E Pedro também era chamado em alguns livros como Simão.
E o Augusto Cury disse que ele era uma pessoa hiperativa, tensa e ansiosa. Essa parte eu não sei se é verdade, tá, gente? Isso aí são palavras do autor sobre esse apóstolo. Então, Pedro era o hiperativo. Mateus, ele tinha o viés da corrupção. Olha só, gente, o que eu tô falando, não fui eu que disse. Isso aí tá lá na fala do Augusto Cury, quando ele estava estudando sobre Jesus Cristo. Talvez seja sim, talvez seja não. O terceiro apóstolo é João, que também é irmão do Tiago. E ele vai ser exilado para uma ilha e ele vai morrer de morte natural, diferente da maioria dos apóstolos que serão mortos. O nosso próximo apóstolo é André, que é o irmão de Pedro. A gente vai ter ainda Tiago, Filipe, Bartolomeu, que também é chamado de Natanael, Tomé, que também pode ser chamado de Dídimo, e Tomé é aquele São Tomé, né, ver para crer. E aí o Augusto Cury vai dizer, né, que ele era paranoico, que ele não confiava em ninguém. Isso eu não sei, tá, gente? Isso é tudo relato do autor que pesquisou sobre o evangelho. Nós teremos ainda outro apóstolo chamado Tiago, que é filho de Alfeu. Nós teremos Tadeu ou Judas Tadeu, que para não se confundir com o Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, então em vez de chamá-lo de Judas, chamam ele de Judas Tadeu ou somente Tadeu. Teremos ainda Simão e teremos o 12º apóstolo, que é Judas Iscariotes. E aí o Augusto Cury vai dizer que ele era o mais culto de todos os apóstolos. Era o que mais sabia, era o que mais estudava. E foi ele que traiu Jesus. E ele não aguentou a pressão e ele vem a se matar. Ele se enforca alguns dias depois de ter denunciado Jesus Cristo. E aí vem a confusão, porque depois que o Judas Iscariotes morre, né, que ele se mata, então ficam 11 apóstolos, 11 discípulos. Precisam colocar um na lista. E aí alguns estudiosos dizem que o próximo será Matias e outros dizem que é Paulo. E o Lucas, que é médico, que morre com 84 anos, que escreve o terceiro evangelho, o evangelho de São Lucas, inclusive ele é o patrono, né, o padroeiro ali dos médicos. A data dele é comemorada no dia 18 de outubro. Então, esse Lucas aí, que é o médico, que ele morreu aos 84 anos, sem ter casado, sem ter tido filhos, e diz que ele não viu, ele não conviveu com Jesus Cristo, mas ele pregava o que ele tinha aprendido com o discípulo Paulo. Então, ó, é através desse homem, de São Lucas, que é do evangelho que está na Bíblia, que o Marco Polo, personagem desse livro, vai estudar e basear os fatos a respeito de Jesus Cristo. E por que ele vai, então, sustentar toda a sua tese sobre as habilidades emocionais de Jesus Cristo no livro, no Evangelho de Lucas? Porque assim como Marco Polo era um cientista, era um médico, psiquiatra, ele achava que somente um homem da ciência com uma visão de cientista, de médico, é que poderia trazer fatos verdadeiros sem misturar, sem confundir com fantasia. Então ele não queria alguém que não fosse cientista, ele queria sim alguém que fosse reto, que não se desviasse por comportamentos ou que não se desviasse por influências de outras pessoas. Então é assim que vai acontecer. Marco Polo, personagem principal dessa história, ele é um cientista. Ele tem um filho que por acaso se chama Lucas. E esse filho, gente, ele é um menino que utiliza drogas, que o avô materno, ou seja, o sogro do Marco Polo, deu um cartão liberado para ele e ele compra drogas, ele é inclusive internado. Pai e filho vão aqui, ó, se reaproximar lá no final da narrativa. Lá no final, o pai, que é o Marco Polo, vai pedir desculpa pro filho por não ter estado presente com ele, não ter amparado no momento que ele mais precisava, né? Que vai ter aqui toda uma função com a mãe, com a esposa do Marco Polo, com a Ana. E aí, então, esses dois vão se aproximar lá no final dessa jornada. Então, no início da narrativa, a gente vai ver que isso é um romance, né? O que o Augusto Cury fez? Ele começa a contar essa história de Jesus Cristo misturando personagens fictícios.
Então ele coloca lá o Marco Polo, que é médico, ele coloca o Michael, que também é um neurocientista, ele vai colocar a Sofia, que é assistente do Marco Polo, ele vai colocar a esposa do Michael, que ela é uma médica oncológica, vai colocar uma menina pequenininha que tem síndrome de Down, vai colocar 2 doutores teólogos que estudam sobre religiões. Ele vai misturar todos esses personagens numa ficção, num romance, mas vai trazer fatos e dados que aparecem na Bíblia, que você pode pegar a Bíblia, pode pegar o Evangelho, e o que ele falou aqui está citado realmente na Bíblia. Então você tem ali 2 parâmetros, uma história, uma ficção, que mescla com fatos verdadeiros narrados no livro mais antigo da humanidade. E aí tem uma pegadinha, gente, porque Augusto Cury, assim como Marco Polo, também é médico, também é psiquiatra, por muito tempo foi ateu, até se converter ao cristianismo, né? E ele vai mostrar aqui que tu não precisa ter visto e ter vivido na época de Jesus para acreditar no que ele falava e no que ele pregava. Que assim como o Evangelho de São Lucas, que ele prega toda a história, que ele fala tudo na Bíblia, pelo que ele ouviu e vivenciou através de outros personagens que conheceram Jesus, aqui da mesma forma. Você não precisa ter visto Jesus Cristo em carne viva para poder acreditar nas suas passagens, para poder acreditar no que ele falava e pregava. Então ele faz esse contraponto para dizer, olha, eu não vivi que nem São Tomé lá na época dele, né, que eu precisava ver para crer. Mas eu acredito num homem da ciência, num homem que estudou, num homem que é justo, que é reto e que conheceu pessoas que falaram de Jesus como a mente mais brilhante. Ele diz assim: eu analisarei 10 habilidades básicas em Jesus. A primeira, habilidade de gestão da emoção. Segundo, capacidade de filtrar estímulos estressantes. Terceiro, competência para debelar focos de tensão e se reinventar ao meio do caos. Quarto, capacidade de libertar seu imaginário e desenvolver a criatividade. Quinto, resiliência e limiar para suportar frustrações. Sexto, prazer sustentável e capacidade de contemplar o belo. Sétimo, capacidade de pensar antes de reagir e autocontrole. Oitavo, capacidade de ser empático e de construir pontes interpessoais. Nono, habilidade de formar pensadores e mentes brilhantes. E 10º, capacidade de ser autor da própria história e ter consciência crítica. Então é isso sobre esses prismas que o Marco Polo e também outros estudiosos ali como o Michael e os teólogos, eles vão fazer uma mesa redonda onde eles vão discutir passagens bíblicas. Eles vão pegar ali passagens do Evangelho de São Lucas e vão começar a analisar e ver o comportamento de Jesus em cada ação. E o livro é muito bonito porque além de ter um romance, a gente vai se envolver com os personagens, a gente vai torcer ali para que o Marco Polo fique com a Sofia, a gente vai torcer para que o Michael consiga superar o seu preconceito com a nenenzinha que tem síndrome de Down e que ele possa abraçar e acarinhar a filha dele. A gente vai torcer por vários personagens, a gente também vai ficar preocupado com os atentados, com as coisas que vão acontecer. Porque ao longo desse romance a gente vai ter perseguição de carro, a gente vai ter uma bomba que explode na mesa ali onde eles estão debatendo e falando sobre Jesus, a gente vai ter um atentado na casa do Michael, onde eles vão arrombar a casa, entrar e atirar na porta, eles se escondem no banheiro e aí começa um tiroteio. Gente, é um livro de ação, porque parece que tem algumas pessoas que estão querendo evitar que esses pensadores, que esses cientistas analisem a mente de Jesus Cristo. E o personagem Marco Polo, ele fala assim, ó: o preconceito é, sem dúvida, uma forma tola de desperdiçar energia emocional, tanto da pessoa excluída quanto daquele que exclui. E aí ele começa a discorrer sobre comportamentos humanos. Então, o tempo todo tu vai lendo e tu vai refletindo sobre o teu comportamento e de pessoas à tua volta. Não é que tu vai ser igual Jesus Cristo, mas tu começa a perceber que resiliência, que empatia, que vários fatores de comportamento te ajudam a gerir
as tuas emoções e tu poder ser uma pessoa melhor dentro daquela sociedade. Quando pai e filho fazem as pazes lá no final do livro, né, depois de tantas desavenças, o pai diz assim: desculpa, meu filho, eu sou um especialista em julgar, mas preciso ouvi-lo mais. Não, pai, eu que estou errado, porque o menino usava drogas, né? Não, meu filho, eu sou mais velho, eu fui treinado para ouvir o que os outros têm para falar. Mas confesso que procurei ouvir só o que eu queria ouvir e não o que você tinha para me dizer. Ai, gente, olha só quantas vezes a gente fala mais do que ouve, né? E é engraçado, porque olha aí, ó, a gente tem 2 ouvidos, 2 orelhas. A gente deveria ouvir mais o próximo, quando na verdade a gente só quer falar, falar, falar. As pessoas estão carentes de falarem e as pessoas estão carentes de serem ouvidas. E esse livro vai fazer a gente refletir sobre inúmeras coisas. O pai diz pro Lucas, né? Filho, né? Eu sou um privilegiado por ter você como filho. Obrigada por você existir. E aí o menino, que estava se sentindo super mal, diz: pai, eu sempre te decepcionei. Eu que tenho que dizer para você que você é um privilégio de ser meu pai. Eu te amo, pai, me perdoe. E aí o menino começa a chorar e o pai, então, também vão vivenciar a linguagem do silêncio. Olha só, a linguagem do silêncio, que poético, né? E desse modo, um novo e poderoso capítulo entre eles se iniciou. As relações que se fortalecem, que se renovam, que se constituem, né? Porque a gente pode brigar com 1, com 2, com 3, mas se existe o perdão, também é para ser vivenciado, é para ser exercido. Uma das partes bem bonitas desse livro é quando eles vão analisar o Sermão da Montanha, né? E aí, então, o Sermão da Montanha, eu não vou ler todo ele para vocês, mas ele diz assim, ó: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí continua o sermão, os teólogos e os 2 médicos começam a discutir, a refletir sobre, né? E aí eles vão falar assim, que a inteligência de Jesus era muito complexa, né? Que ele passou sozinho por muitas coisas surpreendentes, de níveis de estresse, e mesmo assim Jesus Cristo não recuou 1 milímetro do seu propósito, do seu projeto, né? E aí eles começam a dizer que o Sermão da Montanha é o maior tratado sobre a felicidade e a prevenção de transtornos emocionais da história. Como assim? Um pergunta, né? Jesus antecipou 2000 anos ao falar sobre prevenção psíquica? Sim. E Jesus, ele fala sobre o conceito de ser feliz, né? Que apesar de ser feliz seja de difícil conceituação e tenha 1000 variantes, como alegria, prazer, bem-estar, não há dúvida de que a busca pela felicidade é o objetivo fundamental do cientista, dos poetas, dos filhos, dos pais, enfim, do ser humano. A busca pela felicidade, quando feita de forma errada, leva de fato à autodestruição. Atualmente, nas sociedades modernas, a ansiedade alimenta o consumismo e o consumismo retroalimenta a ansiedade, tornando-se uma das grandes causas da era dos mendigos emocionais. A emoção é o fenômeno mais democrático da existência, mais do que as democracias políticas. Quem tem 10 casas não é 10 vezes mais feliz do que quem tem apenas uma casa do mesmo padrão. Ter não é ser. A causa disso é um fenômeno inconsciente chamado psicoadaptação. A frequente exposição ao mesmo objeto ou ao ato de comprar aciona esse fenômeno, diminuindo os níveis de prazer. Por exemplo, no começo da carreira, uma celebridade tem altíssimo prazer em dar um autógrafo, mas no auge da carreira, se não gerenciar a sua emoção, os autógrafos passam a lhe trazer angústia. Gente, é muito interessante esse livro. Eles vão falando sobre a gestão das emoções a partir do olhar de Jesus Cristo, mas você vai trazendo isso para o seu dia a dia, para a sua realidade. Daí o Marco Polo termina, né, dizendo assim que o Sermão da Montanha foi muito mais do que um discurso belíssimo,
muito mais do que um manual de conduta, ele foi uma conferência ousada de Jesus Cristo, pois ele proporcionou ferramentas para transformar o Homo sapiens, essa espécie tão complexa e bela, mas também tão violenta e emocionalmente doente, numa espécie saudável, regada a uma felicidade sustentável. E aí eles finalizam o primeiro volume, né, dizendo o seguinte: que as teses do mais famoso discurso da história, que é o Sermão da Montanha, né, ela ia continuar sendo dissecada, analisada nos próximos livros, ou seja, nos próximos debates, né. Eles enriqueceriam a humanidade independentemente da etnia, cor de pele, cultura e religião. E, sobretudo, irrigariam o território da emoção de cada ser humano. Seria uma viagem inesquecível. E aí eles finalizam o primeiro volume, porque ainda terão mais 3 livros que darão continuidade a esse projeto. E aí, na sequência dos livros, né, a gente vai ter O Homem Mais Feliz da História, que daí, então, é quando eles continuam analisando, né, também vão ter outros fatores aqui de romance. Depois, O Maior Líder da História, e o quarto é O Médico da Emoção. Então, esses 4 volumes, eles vão tratar sobre Jesus Cristo, como Jesus Cristo, então, conseguiu gerir, né, as suas emoções na busca da sua felicidade, né, na liderança, de como ele vai organizando isso através da análise dos livros do Evangelho. Pode parecer que é uma leitura bíblica, né, porque tá fazendo referência o tempo todo aos apóstolos, mas não, gente, tá falando mais sobre autoconhecimento. E eu acho que esse psiquiatra, o Augusto Cury, ele é assim expert nisso, né? Em nos ajudar a conduzir o nosso comportamento, a ter mais empatia, mais resiliência, a gente saber se colocar socialmente, né? E ver que às vezes o ter coisas, ter bens materiais não é o que importa numa vida, né? Então, eu acho que é isso, é pra gente refletir sobre as nossas emoções. Eu gostei muito do livro, eu fui assim sem expectativa nenhuma. Quando eu compro um livro que eu vou ler, eu assim estou aberta para o autor, sabe, para as coisas que ele vai dizer e para poder ter o meu julgamento de dizer se eu gostei ou não. Então é um romance, mas ao mesmo tempo que é um romance, vai trazer fatos verdadeiros que estão escritos na Bíblia. Então, lá no finalzinho do livro, o autor coloca assim, que é importante que a gente prepare as pessoas, que a gente dê armas, né, subsídios, para que as pessoas possam ser pensadores e não repetidores de ideias, educando-as para enfrentar os desafios da vida e equipando-as para serem autores da sua própria história. Então eu achei muito bonito, acho que sempre vale a pena a gente trabalhar sobre os sentimentos, né, a gente saber organizar as nossas emoções e conviver com elas, porque a gente sabe que a depressão é uma das maiores doenças do nosso século, e se a gente estiver instrumentalizado para poder evitá-la, né, e até ajudar o próximo, isso é muito positivo, isso é muito bom. Então fica a minha dica aí, O Homem Mais Inteligente da História. Além de peça de teatro, ele também tem audiobook. Então, se você não quer ler o livro, mas gosta de ouvir, tem links aqui no YouTube onde você pode ouvir uma pessoa narrando para você. É isso aí, eu vou me despedindo, desejo um ótimo final de semana e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.